Tá. Então, quais são os principais desafios que a gente procura se ver frente e o que a gente pode oferecer para a questão do desenvolvimento do país através da inovação? A gente tem que reduzir uma defasagem tecnológica muito grande em relação à fronteira tecnológica mundial. Nós tivemos agora uma grande feira, a Rio Oil and Gas, no Rio de Janeiro, aqui no Rio Centro. Eu raramente vi o Rio Centro com todos os pavilhões ocupados e com puxadinhos nos pavilhões. E realmente, quando você vê a quantidade de empresas estrangeiras com seus produtos do mais diferente grau de desenvolvimento tecnológico ou não, dispostas a oferecer para explorar a nossa riqueza, a gente fica preocupado. A gente tem que fazer um esforço para poder gerar esse conteúdo nacional, né? Essa coisa que alguns empresários reclamam, mas é muito importante, essa lei 55% de conteúdo nacional, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade. É uma grande oportunidade, porque não são essas necessidades de você furar um poço a não sei quantos mil metros, transportar esse petróleo, refinar, separar a água de óleo, de gás. Isso gera um conjunto de competências e de técnicas tão importante que isso escoa para outros processos produtivos, outras competências, outras qualificações profissionais, e é uma vantagem que a gente tem que poder oferecer. Então, a gente tem um programa agora muito importante, agora, o Inova Petro, que está em pleno estágio inicial de lançamento, são mais de 3 bilhões de reais, uma parceria da FINEP com o BNDES e a Petrobras. Com a Petrobras a gente discutiu muito a questão das estratégias tecnológicas de P&D, a gente está fixando realmente nos grandes problemas de pesquisa e desenvolvimento, e aproveitar que as empresas possam desenvolver esses projetos e aproveitar a oportunidade. O petróleo do pré-sal vai ser extraído, ainda tem uns 6, 7 anos aí para ter lá aquele lá no fundinho mesmo do pré-sal. Então a gente tem uma oportunidade aí para vencer esse gap, que através desse processo a gente pode conseguir isso. Não só essas, mas outras vantagens que a gente tem com energias limpas, energias renováveis, biodiversidade, e indústrias criativas e outros setores que são necessários para a gente poder estimular essas vocações para o nosso país. Mas para isso a gente precisa fazer com que as empresas inovem, o conhecimento seja escoado para essas empresas e para a sociedade, mas isso precisa de uma ampliação dos recursos. A gente tem algumas métricas que são importantes, que indicam a questão que a gente está avançando em relação a esse desenvolvimento, que é tentar aumentar para 1,8% de dispêndio nacional em P&D em relação ao PIB, e aumentar em 0,9% de dispêndio empresarial em P&D em relação ao PIB. Né? A gente teve uma estimativa de 0,59% em 2010. Né? Então, para isso, na verdade, é um objetivo, mas que é um indicador de que você está tendo um processo dinâmico de inovação no Brasil. Então, tentar alcançar através dar uma maior oferta de recursos e de uma melhor qualidade desses recursos sendo aplicados em relação a programas específicos que o governo está procurando estimular, são muito importantes para que a gente possa conseguir alcançar esse desenvolvimento. Para isso, a gente precisa reestruturar a agência, porque esses volumes são volumes muito grandes. Isso é um outro patamar de atuação da FINEP, é um patamar diferente do que ela está indo hoje, é uma alavancagem que pode chegar a 30, 40 bi de recursos por ano sendo alocados para essa finalidade, e é necessário que a gente possa internamente tentar se reestruturar para poder ser mais ágil no sentido de oferecer esses recursos de uma forma adequada. E eu errei de novo esse negócio. Bom, isso aí está fazendo com que a gente tenha uma necessidade de sair do modelo atual, tá, para um modelo em que você vai ter uma mistura entre o que você está fazendo hoje e inovações no sentido de uma melhor oferta de recursos. Isso implica numa necessidade interna nossa de regularização junto ao Banco Central, para que a gente possa mover para um modelo em que a gente possa ser uma agência de fomento e uma gestora de recursos, em que a gente amplie a capacidade de captação de recursos, não só através de recursos orçamentários, e também através da possibilidade de novos instrumentos financeiros, como fundos de investimento, recursos das mais diversas fontes, que a gente possa poder alavancar mais projetos e projetos mais bem qualificados. Né? A gente está avançando isso, nós estamos retomando a parceria
com os bancos de desenvolvimento. Isso é muito importante. A gente tem agora um momento bom para poder articular junto com os bancos de fomento e as agências de investimento e fomento nos estados e nas unidades de municípios, para que eles possam ser canais de distribuição dos nossos recursos e também a questão de verificar quais são, na ponta, quais são as necessidades que estão sendo demandadas pelos seus clientes no sentido de oferta de recursos para o desenvolvimento de projetos inovadores. Então, a gente está retomando isso, né? A descentralização faz parte desse processo, né? O Tecnova também é um instrumento para isso, né? Quais são as áreas prioritárias que a gente está procurando desenvolver? Isso aí está claro, né? Defesa é muito claro, setor aeroespacial, tecnologia de informação e comunicação é muito importante porque ele transpassa todos os setores da economia, né? Energia renovável é uma coisa que é importante para o nosso futuro e também é uma vantagem que a gente pode tentar conquistar, não só pelo desenvolvimento nosso, mas também pela demanda que a gente tem no nosso crescimento. Tudo aquilo relacionado com pré-sal, as demandas vinculadas à saúde, desenvolvimento social são muito importantes também, e setores como biotecnologia, fármacos, agricultura e mobilidade e acessibilidade. Para isso, a gente tem várias modalidades de apoio, né? Nós temos, como eu já tinha falado, os financiamentos reembolsáveis para empresas, financiamento não reembolsáveis para instituições científicas e tecnológicas, a subvenção econômica e os investimentos em fundos. Na verdade, o que a gente procura é tentar, se a gente tem um foco em projetos que realmente têm essa capacidade de estruturação, o que você tem ao longo do tempo são projetos que procuram utilizar um mix desses instrumentos. Quer dizer, o foco não seria um foco muito puro em relação a instrumentos, mas sim em relação àquilo que cada fase do projeto pode oferecer em termos de necessidades, e aí você tentar adequar os instrumentos para as necessidades de cada fase do projeto. Aqui tinha um filmezinho que eu não vou passar porque eu não anexei o filme, né? Mas assim, o programa Inova Brasil, um dos principais programas que a gente tem, ele tem a finalidade de elevar o status tecnológico do Parque Produtivo Nacional, para fazer frente aos desafios que estão tendo em relação ao modelo econômico atual e à concorrência. E a gente tem, basicamente, 3 públicos-alvos, as médias, grandes e grandes empresas brasileiras, e esse é o foco aí que a gente está tendo aí nos últimos anos em termos de consecução de recursos para financiamento. Basicamente, a gente procura observar 3 tipos de processo na questão da análise, né? A gente quer verificar se existe alguma inovação pioneira mesmo, né? Algum processo realmente bem inovador em relação ao que acontece no mercado mundial, né? A gente também financia o processo de inovação contínua das empresas, né? Na verdade, isso aí é bastante interessante porque algumas empresas têm a função P&D muito bem estruturada dentro delas, mas outras não. Apesar de realizarem pesquisa e desenvolvimento, mas ela não está de uma forma organizada. Então, essas empresas que querem realizar esse processo mais organizado, porque verificam a oportunidade de mercado, sabem que isso é importante, que elas podem conseguir desenvolvimento de novos produtos e serviços de uma forma rápida, a modalidade do projeto é no sentido de desenvolver essa estrutura de pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas, né? E também para as empresas de outros setores, o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos produtivos já existentes aí, com a aquisição e absorção de tecnologias mais novas, no sentido de aprimorar ou até mesmo modificar em relação aos processos produtivos já existentes para você ganhar competitividade. As condições são essas que a gente oferece aqui nesse sentido de taxa de 4%, de 4% a TJLP mais 3%, né? Carência de 48 meses, até 48 meses, e amortização até 120 meses. Né? E a gente exige um mínimo de 10% de contrapartida da empresa em relação ao projeto. Né? E tem vários itens que são financiáveis. Na verdade, a gente procura identificar, através da experiência nossa, que tem vários itens que precisam ser colocados, e a gente procura, na identificação do projeto, fazer com que a empresa consiga colocar de uma forma específica e também vinculado aos cronogramas físicos, financeiros de execução, quais são os itens que são necessários ao desenvolvimento do seu projeto. A gente tem 2 fases importantes, uma fase de consulta prévia, onde você realmente faz uma avaliação do mérito tecnológico, né? Para verificar se é específico a atuação da FINEP esse tipo de financiamento.
e o processo de solicitação de financiamento aí que você, na verdade, procura colocar todas as informações em termos de documentação, de análise de crédito, análise jurídica, de garantias para continuidade do processo de financiamento. Agora eu vou falar mais especificamente na área de investimento, onde eu trabalhei nos últimos 10 anos dentro da FINEP, né? O que a gente tem em termos de atuação, principalmente em relação a capital semente. Capital semente, quando eu comecei a trabalhar em 2000, na verdade você tinha uma indústria de capital de risco ainda muito incipiente no Brasil. Você tinha a entrada de fundos, principalmente em função da primeira bolha da internet, né, primeira onda da internet, e você não tinha uma distinção muito grande em termos de porte, de gestores, de projetos, né? Era uma época que você investia em projetos de PowerPoint. Tanto era a liquidez e aquilo que era dito como nova economia naquela época, e a primeira grande estouro da bolha mostrou o que realmente ficou ou não desse projeto. Você tem pouquíssimas empresas daquela época ainda são sobreviventes daquela primeira fase. E, na verdade, o que tinha de nova economia, na verdade, era algo que tinha os fundamentos da velha economia, obviamente oferecendo um novo produto ou serviço, mas a estruturação de qualquer negócio não se modifica, em termos de finanças, gestão, essa coisa toda. Então, a evolução desse processo permitiu que você tivesse uma distinção não só entre os perfis das empresas que você estavam se propondo a receber esses recursos, mas com uma modalidade dos fundos que estavam sendo constituídos no mercado. Então, a partir de determinado ponto do tempo, a gente pode distinguir claramente que existiam, como existe hoje, investidores lá na ponta, lá embaixo, que são as pessoas físicas, né, os investidores anjos. A gente está tendo um trabalho muito interessante da Anjos do Brasil agora, que está conseguindo revelar essas pessoas. As pessoas existiam, elas realizavam investimentos em empresas, mas elas não apareciam. E também um estímulo a que essas pessoas possam utilizar parte dos seus investimentos, parte das suas poupanças, ao invés de aplicar em renda fixa ou imóveis, diversificar o seu portfólio investindo em novos negócios. Então você está tendo uma espécie de boom, as pessoas estão querendo descobrir, querendo entender como é que funciona esse mecanismo, e que foi a base do surgimento de várias empresas em mercados mais maduros de capital de risco, mais dito os Estados Unidos, a França. Você também teve algumas experiências bastante interessantes, principalmente em relação a clubes de investimento, mas que isso é muito importante lá no fim da cadeia. Passando pelos fundos mais estruturados, aí você tem as modalidades capital semente, venture capital e fundos de private equity, que aí você tem fundos internacionais envolvidos, aí, principalmente aqui no Brasil. Você está tendo agora uma grande onda de fusões e aquisições, são capitais externos que estão aproveitando oportunidades de consolidação de setores aí da economia. Então a FINEP procurou, ao longo desse processo, no começo ela teve uma importância muito grande na consolidação dessa indústria, mas a indústria cresceu, os nossos recursos não cresceram tanto, e o nosso papel não é que não tenha sido diminuído, mas o nosso papel acaba sendo mais um papel de formulador, de pensador, de institucional em relação à constituição desse mercado. Com a evolução da FINEP no futuro, a gente vai ter um papel mais protagonista em relação a essa atividade, principalmente em função dos volumes que estão sendo colocados atualmente. Ao longo desse processo, nós conseguimos aprovar 27 fundos de Private Equity, Venture Capital e Seed Money. Nós comprometemos quase 500 milhões de reais desses recursos para esses fundos. O que é mais importante é que esses recursos eles atraem capital privado, né, na constituição desse fundo, né? Então, nós temos 500 milhões de reais de recursos nossos, alavancando 3,5 bilhões de reais de recursos privados, né, na constituição desses fundos. Nós temos 97 empresas investidas nesse fundo. A previsão é que esses recursos aqui vão investir em mais 100 empresas em relação aos fundos já aprovados. Isso é uma atividade que a gente faz atualmente. Outra atividade bastante impactante é no sentido de trazer empresas
para que elas possam se aproximar desses investidores. São chamados os fóruns FINEP. São processos que a gente utiliza a capacitação empresarial, quer dizer, na verdade, a gente seleciona e treina empreendedores para apresentação qualificada a investidores, né? Então, nesse processo, nós, ao longo desses últimos 10 anos, 11 anos, capacitamos 407 empresas e nós realizamos mais de 39, quase 40 fóruns das mais diversas modalidades. Fóruns para capital semente, fóruns para venture capital, fórum para abertura de capital, ao longo desses anos todos, né? O que os fundos de investimento eles procuram, na verdade, de uma forma bem sintética, dar uma maior qualidade ao dinheiro que está sendo colocado junto às empresas, né? São gestores profissionais, eles procuram alavancar de uma forma qualificada esses recursos, eles têm um objetivo, eles recebem dinheiros de cotistas e eles têm que desenvolver esse dinheiro com uma rentabilidade muito superior. Então, eles procuram, obviamente, empresas que tenham essa possibilidade de gerar essa rentabilidade. As atividades de fundo permitem um maior ganho de escala em relação ao número de empresas investidas. Ele tem essa capacidade de alavancar recursos privados para empresas inovadoras. O grande trabalho do Inovar foi no sentido de trazer com que esses fundos de venture capital olhassem as empresas de base tecnológica, e não só as empresas de base tecnológica em setores que são tradicionais, indústrias de venture capital, como informática, biotecnologia, mas outros setores vinculados às vocações regionais nossas, vocações nacionais. Isso foi muito importante para identificar essas oportunidades. Eles têm o foco realmente em pequenas e médias empresas, porque eles sabem que precisam aproveitar aquelas oportunidades naquele estágio inicial, e eles podem ser muito mais úteis naquela fase para as empresas. E são investimento de longo prazo, que não demanda características tradicionais, são complementares ao crédito. As empresas não vão deixar de pleitear recursos de crédito, mas esse recurso do capital de risco ele tem finalidades específicas e permite com que as empresas consigam ter uma gestão mais profissional dos seus negócios, principalmente nas fases em que realmente elas vão ter um foco maior em desenvolvimento comercial. Esses fundos têm uma questão muito importante em relação ao tempo, né? O processo, o ciclo todo é um ciclo que demora de 8 a 10 anos e cada fundo cuida de aproximadamente 7 a 10 empresas, né? A performance do gestor tem que estar alinhada com o sucesso das empresas e são fundos que têm um processo de regulação, de auditoria, muito bem sedimentado em função das regulamentações dos órgãos como a CVM, e tem uma forte cultura de acompanhamento dentro da estrutura de governança que existe atualmente, que a FINEP também procura, nesse processo, estimular que essa estrutura de governança seja aplicada nos fundos em que ela tem participação como cotista. A gente procura tentar trazer, principalmente,